Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai ouvir agora uma mensagem ministrada no nosso culto da Igreja Chamar de Itaberaí. Eu tenho certeza que essa mensagem irá abençoar a sua vida e você também pode estar abençoando outras pessoas. Compartilhe com seus amigos e familiares. Ah, e não se esqueça, inscreva-se no nosso canal e deixe seu like. Graça e paz, tudo bem com vocês? Depois de um dia de feriado, de um dia abençoado, aqui estamos nós, né? No melhor lugar, glória a Deus por isso, né? E uma honra, né? Poder estarmos aqui na presença de um Deus tão poderoso. Que bênção, né? Que louvores abençoados, que palavra de oferta abençoada. E para quem esteve na igreja nessas últimas quintas-feiras, teve o privilégio de participar de uma jornada de cura e libertação. Quem aqui esteve? Pelo menos em duas. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vi muitas mãos que não se levantaram. Vocês estão convidados. Hoje, neste culto, começa uma nova jornada de cura e libertação. Nas últimas 7 quintas-feiras, você ouviu sobre verdades espirituais. Cada semana, Deus reafirmou, através de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, e através da sua preciosa palavra, verdades sobre a sua vida. Você foi ativado, você recebeu ministrações, e hoje começa, né? Hoje, vamos imaginar que fosse uma preparação, né? Que hoje nós vamos entrar, é a primeira semana, né? Nós estamos virando o ciclo. O mês se encerra amanhã, junho está aí, um mês abençoadíssimo, logo vem as férias, né? O pessoal aí já está contando, muita gente já contando nos dedos aí, né? Porque se programa para as férias. Pensa num mês abençoado, é o mês de junho, gente. Pensa num mês cheio de coisa boa. E nós estamos, então, na campanha Vivendo, né, o Melhor de Deus. E o tema de hoje é como que eu posso viver o melhor de Deus. Então, Deus, ele tem o melhor, aqui ó, como viver o melhor de Deus. Baguncei o nome aqui por conta própria, tá? Tá aí o banner, olha que coisa linda, né? Tem um mar ali, tem um sol lá atrás, a palavra de Deus diz que o Senhor é o sol da justiça. Olha que imagem mais maravilhosa, gente. Estava conversando com a Vilma hoje mais cedo, e gente falando, passando num lugar muito bonito. Falei, como eu gosto de olhar para as coisas e ver Deus se manifestar, né? Através da natureza. Eu sinto Deus se manifestando. Ela comentou, né? Do mar, né, Vilma? Eu falei, aí realmente é uma visão que transporta a gente para outro lugar. Então, olhando para essa imagem aí, já começa a imaginar como viver o melhor de Deus. Você já foi equipado. E nessas 7 semanas, faça esse compromisso. Você recebeu na entrada um desse? Recebeu? Então, fala com o Senhor aí, na sua mente. Senhor, me permita, me dá o privilégio de estar na tua casa durante essas 7 semanas, porque eu quero viver o melhor de Deus. Amém? E, então, né, falando sobre isso, você já parou para pensar como que a gente pode viver o melhor de Deus? Olhando para a palavra de Deus, eu fiquei pensando, mas o que será que é o melhor de Deus para a minha vida? Porque a gente ouve tantas palavras abençoadas, a gente vem aos cultos, a gente lê a Bíblia, faz o nosso devocional, faz as nossas orações, mas o que seria esse lugar? O que seria o melhor de Deus para mim, né? Porque, de um modo geral, a gente olha para a palavra de Deus e a gente vê que nós estamos caminhando em algum lugar destas páginas aqui. Vamos imaginar um livro, né? Como esse aqui na minha mão. E nós estamos caminhando, mas nós já temos o final da história. Vocês concordam comigo? Jesus já está lá, nós já sabemos o final da história. Qual que é o final da história? Que Jesus virá, que Jesus nos levará para morar no lugar que Ele preparou eternamente, que nós temos mansões celestiais preparadas no céu, que Ele vai enxugar das nossos olhos toda lágrima, que Ele tem o melhor para nós, não é isso? Mas e durante esse percurso? O que será o melhor de Deus para mim, de um modo individual? Muitas vezes essa é uma pergunta que sobe ao nosso coração. E o que foi o melhor de Deus para Abraão?
O que foi o melhor de Deus para José? José do Egito. O que foi, que não era do Egito, o que foi o melhor de Deus para Moisés? Pensando em todo esse panorama, pensando em todas essas etapas, em toda essa construção, o que foi o melhor de Deus para Davi? O que foi o melhor de Deus para Maria? Uma jovem, virgem, pronta, prometida para se casar, preparando o enxoval para o casamento. O que foi o melhor de Deus para Maria? O que foi o melhor de Deus para Jesus? E o que é o melhor de Deus para você? A Bíblia diz assim, lá em Provérbios ou Salmos, me engano, não sei agora, mas o fato é que está escrito assim, ó: muitos são os planos do coração do homem, mas prevalece os propósitos do Senhor. E pensando sobre tudo isso, como viver o melhor de Deus? Eu olhando para a vida desses homens aqui que a gente foi citando, Abraão, José, Moisés, Davi, Maria, Jesus e quantos outros que a gente verifica na palavra de Deus, a gente vê que todos eles viveram um processo. Eles viveram um propósito, um processo e um propósito, que se cumpriu, que fez parte da nossa história. E agora é a nossa vez de viver esse propósito, de viver o melhor de Deus para nós. Já temos o final da história, já sabemos que um dia estaremos para sempre com o Senhor, mas enquanto estivermos nessa terra, nessa vida, nesse espaço de tempo que o Senhor nos deu sobre essa terra, nós precisamos acessar e viver o melhor de Deus, da forma que Ele sonhou para nós. E nessa noite nós vamos aprender um pouquinho, de uma forma rápida e prática, como que nós podemos, então, estar abertos a viver esse melhor de Deus nos dias de hoje. E algo que é muito, muito forte, muito importante, eu queria que projetasse para mim, por favor, o versículo Hebreus 12, no versículo 1, para a gente ler um versículo aqui. Olha só, está dizendo assim, ó: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Tem uma imagem, só esse aí, tá bom. Tem uma imagem que eu gostaria que fosse projetada para nós pensarmos um pouquinho sobre esse primeiro tópico aqui. Uma das coisas que nós precisamos fazer para a gente acessar o melhor de Deus para nós é aliviar o peso do passado. Todos nós sabemos muito bem. Se não sabemos, o Espírito Santo vai trazer a nossa memória durante essa semana, ou até agora mesmo, não sei como que ele vai agir em você, porque às vezes ele age de uma forma automática, às vezes ele traz uma memória, às vezes ele te ativa de uma forma diferenciada. Mas para viver o melhor de Deus, para mim acessar esse lugar, eu preciso sair dos embaraços, do peso do passado. Aqui esse versículo que nós acabamos de ler, ele deixa claro para nós que existe um peso, que existe um embaraço. Quem aqui já passou debaixo de uma cerca de arame farpado, igual esse aí que está aí no desenho? Quem aqui que já rasgou as costas ou a camiseta? É dolorido, né? E é tão engraçado que às vezes a gente pensa assim, mas eu calculei o espaço, dava para passar. E aí você tem que pedir para alguém olhar para você, porque você não consegue ver o machucado e o rasgo que fez nas costas. Engraçado essas coisas, né? E às vezes nós estamos com alguns embaraços que tá tão tumultuado ali, que as pessoas de fora já estão até vendo. Mas a gente não consegue perceber. E a palavra de Deus deixa claro que a gente precisa nos aliviar, que compara até falar do pecado, né? Porque muitas vezes nós estamos presos lá atrás no passado e vivendo aquilo que a gente viveu de bom. Como que eu vou acessar o melhor de Deus para mim se eu estou aqui nesse lugar hoje, Itaberaí, 30 de maio, estou aqui na igreja Batista Chamar, mas eu estou com a minha mentalidade há 10 anos atrás. Meu coração não está.
tem um embaraço, tem algo travando os meus pés, tem algo ferindo, tem algo atrapalhando as coisas encaixar. Por quê? Porque o coração não abriu, não conectou com o novo de Deus. E Deus tem coisas novas. Coloca, por favor, o versículo de Mateus 9, 16 e 17, por gentileza, para a gente ler. Olha que legal. Mateus 9, versículo 16 e 17. Vai falar assim, ó. Ninguém. Isso é algo assim. Tem alguma costureira aqui no nosso meio? Tem alguém que costura aqui? Tem? Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se ainda maior rotura, maior buraco, maior abertura. O versículo seguinte: ninguém deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Olha que versículo maravilhoso, que chave poderosa. O que Jesus está ensinando aqui, nesse versículo? Que nós precisamos deixar as coisas velhas para trás, literalmente. Ninguém pega lá uma roupa que está velha e fala, vou cingir, né? Cingir, fazer um remendo aqui, tampar esse buraco aqui, porque se o tecido for novo e a outra fibra da outra roupa já estiver desgastada, ela não vai suportar e o rasgo vai ser ainda maior. E o vinho a mesma coisa. E aqui um exemplo muito claro. Então, o que Deus tem para você, para esse tempo, o melhor de Deus para a sua vida hoje, para esse tempo que se chama hoje, ele é exponencial, ele é de uma forma grandiosa, é algo de Deus, é algo novo, como foi ministrado aqui pelo pastor Tiago, é algo novo, é um ciclo novo, é uma vida nova, é coisas grandiosas. Nós estamos no ano da expansão. Eu fico imaginando aqui que esse vinho dentro desse odre, ele vai se expandindo, porque a gente sabe que existe uma fermentação natural. Você está expandindo. Desde quando você nasce, olha a bebezinha ali do pastor, que coisa mais linda da pastora, né? Estava na barriga pequenininha, ela subia aqui, cantava, estava expandindo. De repente a barriga apareceu, né? Daqui uns dias o Levi está aqui, está expandindo, está crescendo. Glória a Deus, é o processo natural. O Senhor nos encontra, Ele nos chama, Ele nos refaz, nos transforma, e a nossa mente vai mudando, vai sendo moldada à mente de Cristo, e nós vamos tendo novos sonhos, novos projetos, e as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, tudo se fez novo. Jeremias 29, tem um versículo que eu quero compartilhar com vocês, que diz assim, 29:4, do 5 ao 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Olha, eu acho tão lindo quando a palavra de Deus começa assim. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. É o único Deus. Sempre Ele vai frisar quem Ele é. Sempre vai começar se apresentando. Esse é o Deus que você serve, meu irmão. O Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Versículo 5. Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o fruto. Próximo. Tomai mulheres, gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Que versículo poderoso. Só para te lembrar, esse momento aqui, ele é um momento em que o povo está cativo. O povo foi arrancado dos seus parentes, eles desobedeceram, Deus falou que ia levar eles cativos, eles não obedeceram, deram tempo, enfim, teve toda aquela coisa, então eles estavam passando por um período de cativeiro.
Só que ali, para animar aquele povo, Deus falou, olha, fui eu que trouxe. Eu falei para vocês. Lembra do propósito lá atrás? Para esse povo aqui, ó. O melhor de Deus para esse povo aqui era isso aqui, ó. Só que até nesse momento de cativeiro, Deus fala para eles, fala, olha, é para vocês casarem, para vocês viverem a vida de vocês, orem pela paz da cidade. Aonde eu plantei vocês, frutifiquem, plante jardins, comam o melhor dessa terra, casem-se, dê seus filhos em casamento, porque orem pela paz dessa cidade, porque aonde vocês estiverem, essa cidade prosperando, a bênção e a paz que estiver sobre essa cidade, cairá sobre vocês. Ou seja, não era para ficar chorando, ai Deus, como que vai ser, Senhor, lembrando do passado. Deus falou, ó, nem nesse momento, gente, que era um tempo, um espaço de tempo, de 70 anos, Deus usa a vida do profeta e fala, olha, essa é a postura que eu quero de vocês. Esse é o posicionamento. Não é para ficar lembrando, não. Não é para ficar puxando na memória, não. Vocês lembram do povo no Egito? Como que Deus ficou chateado com aquele povo? Quando eles começaram a murmurar e lembrar lá dos tempos, que Deus fez eles ficar, ó, aqui Deus determinou, lá Deus não tinha determinado quanto tempo seria. Foi uma experiência. Aqui não, era diferente. Deus tinha um comando claro. 70 anos. 70 anos. Mas também Deus deu direções. Sempre. E Deus está te dando hoje direções. Direções do que fazer, de como fazer para você viver o melhor de Deus. O próximo que nós vamos falar, nós falamos até agora sobre aliviar o peso do passado, tirar o embaraço, continuar a viver, aproveitar o dia de hoje, deixar as coisas para trás, aquilo que ficou no passado, as glórias, ai, bom mesmo, era naquele tempo. Aquele tempo passou. Deus tem algo novo para hoje, para agora. Amém? Agora eu quero falar com vocês, eu quero que coloque, por favor, Eclesiastes 10, 7. O segundo que nós precisamos fazer, que é primeiro aliviar o peso do passado. A segunda coisa é vencer o espírito de escassez. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e falasse assim para ela assim, ó, juntos podemos vencer o espírito de escassez. Amém? Olha o que está dizendo aqui. Quando o sábio Salomão está ali, né, avaliando, pensando sobre muitas coisas, uma coisa que ele fala muitas coisas, ele começa a avaliar, começa a pensar, e nesse versículo específico ele fala assim, ó, vi os servos a cavalo e os príncipes andando sobre a terra como servos. Só esse primeiro aí, só esse mesmo, só 10, 7. Vi os servos a cavalo e os príncipes andando sobre a terra como servos. Tem algo errado aqui. Coloca, por favor, essa outra imagem, por gentileza, Maiara. O espírito de escassez, ele é implantado em nós de uma forma muito sutil. Talvez você tenha dificuldade de avançar porque você veio de uma família muito humilde. Talvez você viveu muita escassez na sua infância, muitas perdas, muitos traumas, muita falta. Lá em casa, eu tenho vários potes assim, transparentes. Eu amo, sabe? Pote transparente, colorido, da Tupperware e por aí vai. E aí eu gosto de colocar comida, bolacha, biscoito. E é muito bom deixar as coisas assim. Quando começa a dar uma diminuída, eu já começo a sentir uma angústia, uma aflição. Eu falo, gente, eu preciso encher esse negócio aqui de novo, né? A gente tem que colocar. Então, cada fruta, banana, verduras ali, colocar, fazer aquele... Mulher tem essas coisas, né, gente? Mas cada pessoa tem o seu... Sabe aquele sentimento de chegar em casa e ter abastança e ter fartura, né? Como a gente aqui no Goiás gosta de falar. Fartura, de você ver. Eu sou muito visual, então eu preciso ver. Não precisa só, para mim não adianta você só falar. Eu preciso tocar, eu preciso sentir, eu preciso pegar. Eu sou sinestésica, então eu tenho necessidade disso. E muitas vezes, isso não é ruim, isso é muito bom. Mas quem não quer abrir a geladeira e estar com tudo muito cheio? Glória a Deus, tomara que essa provisão, essa abastança chegue na sua casa em nome de Jesus, que seja sempre assim, né? Em nome de Jesus.
Mas o fato é que muitas vezes a gente carrega em nós esses embaraços, esses traumas, essas coisinhas, sabe, que vêm. E às vezes o Senhor, porque Deus ele já nos transportou, a Bíblia diz que Ele nos pegou do império das trevas e nos transportou para o império da luz, para o reino do Filho do seu amor. Olha só, não é qualquer reino. Então, nós somos o quê? Nós somos filhos, Senhor Jesus, por meio de Jesus Cristo, nós fomos adotados, Deus nos deu autoridade, Deus nos revestiu de autoridade, Deus nos deu um nome, o Senhor nos fez participantes da glória, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos habita em nós não somos qualquer um não, nós temos um sobrenome, nós temos uma marca, nós fomos comprados, nós temos um selo, isso não é qualquer coisa, e às vezes nós estamos nos comportando como esse versículo disse, com a mentalidade escassa. Mas se eu for abençoada, se eu andar assim, as pessoas vão... Aí a pessoa já chega nos lugares, já justificando, porque isso e isso. A postura de Deus para nós, o melhor de Deus para nós, é que nós tomamos posse desse lugar que foi conquistado na cruz do Calvário. O Senhor conquistou, é um direito seu, Existem alguns direitos na Constituição que eles não são invioláveis. A pessoa não pode abrir mão deles, ainda que ela queira, porque vai contra a Constituição, vai contra os direitos humanos, os direitos constituídos. No reino dos céus é do mesmo jeito. Você pode até não usufruir daquilo que Deus conquistou, mas é direito seu. Você precisa acessar e tomar posse. E Deus vai ficar muito feliz quando Ele vê, falar, valeu a pena, o meu filho e a minha filha, ela está se comportando de fato como alguém do reino dos céus aqui nessa terra. Porque é para isso que Deus nos chama. Assim nós viveremos o melhor de Deus. Tem mais um versículo que está em Provérbios 30, do 22 ao 23. Esse é muito profundo. Olha só. Aí lá, coloca por favor o 21, só para a gente... Por 3 coisas se alvoroça a terra, e por 4 não pode suportar. Pelo servo quando reina, pelo tolo quando vive na fartura, pela mulher odiosa ou rejeitada quando é casada, e pela serva quando fica herdeira da sua senhora. Olha o quanto é forte esse versículo, está escrito em Provérbios. O que está dizendo aqui? Quando Deus ungiu Davi estava lá no meio do mato, cuidando de ovelhas ali, a gente já sabe dessa história, é uma das histórias mais contadas dele, criancinha a gente aprende, né? Mas é muito linda, né? E a gente sempre aprende com ela. Deus colocou em Davi uma unção e deu a ele um propósito e um legado. Era o melhor de Deus para a vida de Davi. Lembra que nós falamos o que era o melhor de Deus para Davi? Só que não foi algo de um dia para a noite. O Senhor colocou nele... Na verdade, Deus já tinha colocado desde o ventre materno, eu tenho certeza disso, porque a palavra de Deus diz que desde o ventre o Senhor nos chamou e nos escolheu. Então, ainda que é uma mensagem específica para um profeta, mas a palavra de Deus ela é para todos nós tomar posse. Então, todos aqui já foram escolhidos e Deus já tem o seu propósito determinado desde a geração, desde o ventre da sua mãe. O Senhor já te chamou, já te deu um nome e já te deu um propósito. Então, o que acontece com Davi? Ele já tem tudo isso. Só que ali ele continua ali no mato, ali cuidando das ovelhas. O tempo passa, só que ele já tinha nele essa mentalidade. Quando ele vai ali para diante do primeiro desafio, que é diante de Golias, ele falou, olha, como assim que ninguém aqui tem coragem? Quem é esse, né? Para ir contra o exército do Deus vivo? E ele se posiciona ali como um rei. Ali ele já mostra quem ele é. Aí depois Saul manda chamar e fala assim, quem é esse Davi? E ele se apresenta, sou eu sou Davi, filho de Jessé, e não tem vergonha ali de onde ele veio, de quem ele é, e ele se apresenta, certo? Então, o que diz aqui, o que Deus faz com nós, na verdade, é que muitas vezes, por que às vezes você se sente ainda desconecto? Isso pode acontecer conosco. Às vezes você sente que ainda parece que fala, gente, mas eu já penso assim, mas eu vivo diferente ainda, porque você está vivendo uma transição. Mas o que não pode acontecer é você deixar que a sua mentalidade de escassez ou a sua mentalidade de escravo
perpetue sobre a sua vida, porque esse lugar não é seu mais. Nós não somos mais escravos, nós somos comprados, nós temos um direcionamento. Ainda que você esteja vivendo um desafio, e lembra que nós vivemos pela fé, por isso que muitas vezes Deus te dá uma visão tão grande, que se você compartilhar com os outros, vocês vão chamar um psiquiatra para você. Vai fazer igual fez com José. Vocês lembram de José? Todo empolgadão, chegou lá, olha, eu sonhei, e eu fiz assim, aquela empolgação. Quando ele começa a contar o que ele tinha visto, as pessoas deu um jeito, falou, vamos calar esse menino, ele não está bem da cabeça. Vamos acabar com tudo isso aqui. Muitas vezes isso pode acontecer conosco. Lembrando que nós estamos no mundo, nós estamos nesse mundo. Mas a visão que Deus te deu e como vivemos pela fé, muitas vezes Deus vai te dar a imagem, como o pastor Tiago falou, do quebra-cabeça montado. Normalmente, quando você compra um quebra-cabeça, vem junto, né? Eu sempre gostava de ir lá olhar. Era uma forma de passar para trás, né? De querer fazer o negócio mais rápido, né? Mas eu ia lá e olhava como que ficava a imagem depois de pronta, para ter noção de como montar as pecinhas, né? Ter uma noção. Mas tem gente que não gosta de olhar, né? Tem gente que gosta de virar o quebra-cabeça, bagunçar as peças e ir montando para passar pelos desafios. Então, o que acontece? Deus já mostra muitas vezes para nós o quebra-cabeça prontinho, Ele já mostra para nós o futuro. Só que existe um tempo. Davi, desde quando ele foi ungido rei até o dia que ele reinou, se eu não me engano, foi mais de 13 anos? Acho que foi mais de 13 anos, né? Foi? Mais de 13 anos, não sei mais. Eu sei que foi muito tempo, não é muito tempo, 13 anos? Eu acho muito tempo, meu Deus do céu. E José, quando ele vai preso, mesmo tendo sonhado, mesmo tendo sido usado por Deus ali na cadeia, ele continuou com a mentalidade dele. Ele não se submeteu àquela mentalidade ali. Ele sabia que ele não era um presidiário. Ele sabia que ele estava naquele lugar, mas era um tempo apenas. Ele continuou se posicionando. E o dia ele falava, olha, lembra de mim. Falou para os colegas dele lá. Quando o faraó manda chamar José, o que ele faz? O que ele faz mesmo? Vocês lembram? Primeira coisa que ele faz, ele toma seu banho, se veste e arruma sua barba. Ou seja, postura. Estou pronto, Senhor. É hoje, é agora, chegou o dia. Esse dia está chegando na sua vida. Em nome de Jesus. Porque essa mentalidade, a gente precisa vencer, a gente precisa já tomar posse, já viver, já no tempo da abundância. Para que quando Deus nos colocar naquele lugar que Deus reservou para nós, a gente não se submeta. O versículo ali de Provérbios, depois vocês leem ele em casa e meditam nele para vocês verem. Como é difícil uma pessoa tola, quando ela está na fartura, ela esbanja tudo, joga tudo para cima. Uma vez eu vi uma reportagem que a maioria dos milionários no Brasil não tinha mais nada, estavam em extrema pobreza. O que é isso? É um tolo que recebeu um dinheiro que foi de uma forma tão grande que ele não trabalhou para conquistar aquilo, ele não tinha uma mentalidade administrativa e ele acabou com tudo, com coisas supérfluas, ele não fez um investimento, poderia estar vivendo. A gente sabe disso. Fala também da mulher, que muitas vezes ali, é até assim meio é intenso, né, isso, mas assim, fala ali que a mulher às vezes que é rixosa, a mulher que às vezes nunca se casou, e quando ela casa, que aí ela acha que ela está dominando ali agora, que aí ela pensa assim, foi odiada, foi rejeitada, tem um espírito de rejeição muito grande, tem um espírito de escassez muito grande, agora ela quer tudo do jeito dela, ela acha que o marido vai construir um palácio, ela é a rainha do palácio, ela manda, ela faz tudo, e aquela coisa, aquela bagunça. E fala também da escrava, da serva, que ficou, da serva, ou seja, da funcionária, né, do servo, naquela época podia ter servos, hoje vamos imaginar um funcionário que ele recebeu por herança, não foi que ele roubou nem nada, não, aquele funcionário era um bom funcionário, de certa forma, mas aquela senhora deu para aquela serva o direito de ficar com a propriedade, um exemplo. Só que ela não tem mentalidade de senhora, a mentalidade dela ainda é de serva. E aí ela esquece de onde ela saiu, ela esquece do que Deus fez na vida dela. Nós não podemos esquecer dos lugares que nós saímos, para que a nossa empatia e o nosso coração seja grato em Deus, para a gente poder ajudar o próximo, mas é diferente. Agora, a gente tem que ter uma mentalidade tão grande em Deus, porque Deus é um Deus grande, para que a gente não se submeta e não volte de novo para o lugar de escassez e de escravidão, porque Deus não tem prazer nisso. Amém?
E para a gente já caminhar para o encerramento, que é o terceiro ponto que eu quero falar, nós falamos aqui para a gente viver o melhor de Deus, que é abandonar o peso do passado, aliviar, abandonar, né, de fato mesmo, trocar o fardo, vencer esse espírito de escassez, pedir a Deus para que o Espírito Santo traga a nossa memória. E o terceiro ponto é assumir o nosso lugar de honra. Coloca, por favor, a terceira imagem. Assumir o lugar de honra, a primeira coisa que vem na nossa memória, na nossa mente, é pensar que a gente vai ser aplaudido, que a gente vai ser visto, né? Que a gente vai receber likes, né? Hoje em dia. Não sei, como que você define honra? Tem muitas formas, e o mundo tem um padrão para isso. Mas em Deus, a honra ela é diferente. O próprio José mesmo, depois que ele vive tudo que ele viveu, depois que ele reina ali durante muito tempo, depois que ele traz a sua família ali, estabelece que Deus tinha um propósito naquilo, porque depois, né, o povo ia habitar ali, ia acontecer toda a história, dar continuidade à história da palavra de Deus, aquilo já era um propósito do Senhor, era o melhor de Deus para José. Lá em Gênesis 50, 25, esse não precisa projetar, ele fala assim, olha, ele fez aquele povo jurar, falou, olha pessoal, o que era honra para ele? O que era a honra? No final da vida de José, depois que ele cumpriu o seu propósito, depois que ele alcançou o bom êxito, ele falou, façam, vocês me prometam, que vocês vão levar, que um dia Deus vai visitar vocês. O Deus que fez a promessa vai visitar vocês. Não deixa nenhuma unha minha para trás aqui nesse Egito. Não deixa nada que é meu. Honra é cumprir o propósito. É além de ser aplaudido, de ser colocado num lugar de destaque, de dominar, de colocar, às vezes, se submeter. O sonho de José se cumpriu. De fato, seus irmãos se prostraram diante dele. De fato, seu pai, toda a sua geração se prostrou diante dele. De fato, Deus usou ele para um grande propósito. Mas no final da vida, olha o que esse homem tinha no coração. A promessa e o propósito de Deus. Davi, da mesma forma, sempre com o coração em Deus. Teve seus momentos ali, mas caía, se arrependia, sabia do que Deus tinha para ele, cumpriu o seu propósito. No final da sua vida, falou, Deus, né, já quase no final, eu estou aqui vivendo num palácio, Deus. Eu estou aqui, Senhor, comendo do melhor, e a tua casa como está? Era um homem que tinha um coração em Deus. Era um homem que era honrado, que queria deixar o seu legado. De fato, deixou. E Jesus, mas vamos falar do Moisés primeiro. Hebreus 11, 23, olha Moisés. Moisés aqui diz assim, que pela fé, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que o menino era muito formoso, e não temeram ao mandado do rei. O próximo, por favor. Pela fé, Moisés, sendo grande, aqui ele era grande em estatura, em poder, em tudo, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Pode passar o próximo. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Lembra lá do primeiro versículo que nós lemos? Do embaraço, do pecado que nos arrodeia, que quer nos paralisar. E olha aqui para você ver o que esse homem trouxe de honra. Ele decidiu, ele poderia ter continuado ali, né? Ele poderia ter falado assim, não, eu vou conversar com o faraó, vou falar com a minha mãe ali, e nós vamos fazer algumas leis para ajudar, diminuir, melhorar a vida desse povo. Vamos pensar aqui, vamos criar leis para melhorar a vida desse povo. Mas a Bíblia deixa claro que ele escolheu ser maltratado, escolheu pela fé, ele sabia o seu propósito, ele tomou o seu lugar de honra, lugar que lhe era devido, aquilo que ele precisava fazer, ele fez, ele abriu mão de tudo, porque ele queria viver o melhor de Deus, e não só queria viver o melhor de Deus, mas ele queria que todo o seu povo vivesse o melhor de Deus. Imagina uma camisa de um doutor escrita assim, ó, anestesista. Imagina um jaleco, onde tem uma etiqueta escrita anestesista. É importante? Existe um peso naquela roupa? Existe.
Imagina um juiz, imagina uma toga do juiz. Tem um peso nessa roupa, não tem? Imagina uma coroa, imagina um rei. Quando você vê um símbolo da realeza, você já conecta na hora. Você fala, ó, tem algo aí. Existe honra em tudo isso que eu falei, não existe? Nessas posições. Imagina uma mãe. Maravilhoso ser chamado lá para o dia da festinha do Dia das Mães. Todo mundo linda, todo mundo maravilhosa. Agora imagina o dia que a diretora liga e fala assim, ó, você precisa vir aqui na escola, nós precisamos conversar. Você já treme na base, né? Imagina um pastor, um líder de célula, um discipulador. Existe muita honra nisso. Muita honra. Muita honra. Mas existe também a responsabilidade. Todas essas funções, elas requerem muita responsabilidade. Muita. E representar o reino de Deus na terra, assumir esse lugar de honra, é muito mais do que apenas um lugar de destaque. É de fato e de verdade. Viver o melhor de Deus é obrigação de todo filho de Deus. Porque quando nós vivemos o melhor de Deus nessa terra, de fato e de verdade, nós expressamos a glória daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Tem uma frase que diz assim, que os homens passam, mas os propósitos permanecem. Moisés já foi, José já foi, Davi, nós vamos, né, um dia nos encontrar com o Senhor, mas o propósito tem que permanecer. A palavra de Deus vai se cumprir. A Bíblia diz que os reinos se abalam, os governos, a terra ruge, as coisas passam, mas os planos de Deus e os propósitos de Deus, esse subsiste eternamente. Amém? Vamos nos colocar de pé. E olha só, hoje é só o início. Eu não quero perder nenhum dia dessa campanha, porque eu tenho certeza que o Senhor vai fazer grandes coisas na nossa vida.